Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, como todos sabem, vamos falar sobre o suicídio. Um tema de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, né? Tempo de pandemia, um tempo muito difícil. E o Fabrício Neto, ele que é enfermeiro especialista em saúde mental, em gestão de saúde mental, e também análise comportamental, ele vai estar trazendo melhor para vocês, tudo detalhado. E é isso, espero que vocês possam continuar na live e vão compartilhando com seus amigos para todo mundo participar. Sejam bem-vindas, meninas e meninos. Fala, minha linda. Pai, Senhor. Pai do Senhor, boa noite. Tudo bom, Neilane? Tudo bom, graças a Deus. Expectativa boa? Tá boa. É isso aí. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Sim. Vamos chegando, pessoal. Esse mês é o mês da correria. É. Muito Setembro trabalho. amarelo, mês de prevenção ao suicídio, muito correria, muito corrido mesmo. Nossa, para chegar aqui foi uma loucura hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. É. Aproveitar o momento aqui para falar para vocês sobre. Eu vou estar depois colocando nos stories algumas outras lives e palestras do Fabrício Neto. E também vou estar pedindo para vocês estarem indo lá no canal dele, tá se inscrevendo, seguindo todas as redes sociais. Eu vou aproveitar e colocar aqui logo no meu canal no YouTube para o pessoal se inscrever. Pode pôr aí. Neto. Correto? Oficial. Certinho. Presbítero Hernandes, de Vila de Guiné, já chegou aí. Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe. O pessoal está entrando, o pessoal está chegando. Acho que são mais amigos seus, hein? Estou procurando o povo aqui. Cadê meu povo? Meu povo sumiu. Sumiu. Até agora. Pai do Senhor, servo, homem de Deus. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhando. Aproveite esse aviãozinho aí do lado, ó. E mande para os seus amigos. Vamos compartilhando essa live. A gente vai tratar dessa temática extremamente relevante, sobretudo na atualidade, e em especial no mês de setembro, que é o mês que a gente está aí
falando sobre a prevenção ao suicídio. Vem com a gente. Pai do Senhor querido, Emerson. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Vem com a gente. Sete horas? 7 horas. 7:02. Espera mais 2 minutinhos. Vem com a gente, pessoal. Vai compartilhando aí. Dora, minha amiga Dora. Vai compartilhando, pessoal, com seus amigos aí, casa, seus colegas, seus contatos. Compartilha aí pra gente. Pronto, Lena, a gente pode começar? Sim, podemos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Neto, enfermeiro especialista em gestão em saúde mental e analista comportamental. Hoje, eu e a Nelane estaremos tratando deste assunto de extrema relevância, que é o suicídio. E algumas pessoas acreditam que falar sobre o suicídio induz ao ato, tá? Isso não é verdade. Outra coisa que a gente precisa salientar é que esse tema não deve ser abordado apenas no mês de setembro. O mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio, mas suicídio deve ser discutido, deve ser analisado, deve ser avaliado em todas as suas esferas, em todas as suas complexidades, não apenas em setembro, mas durante todo o ano. O primeiro a conceituar suicídio foi Emile Durkheim, quando afirmou que suicídio é todo caso de morte provocado direta ou indiretamente por um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que deveria provocar este resultado. Ou seja, o suicídio é um ato deliberado, é um ato voluntário, é um ato de de vontade própria, exceto um tipo de suicídio que é o altruísta. A gente tem 3 tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anômico. O que é o suicídio egoísta? É aquele que a pessoa dá cabo de sua própria vida sem levar em consideração os sentimentos de familiares, parentes, amigos. O altruísta é aquele que é feito, na verdade, por uma força coercitiva, como, por exemplo, os soldados kamikazes na Segunda Guerra Mundial. Eles arremessavam suas aeronaves, né, sobre exército inimigo, ou seja, se nós fôssemos trazer para os dias atuais, seria como se fossem aí os homens-bomba. E o suicídio anômico, que é justamente aquele que ocorre em decorrência de uma crise econômica e social. Toda pessoa que tenta o suicídio ou comete o suicídio, ela, na verdade, vive um espectro. Na maioria das vezes, a pessoa já está namorando a ideia há muito tempo, tá? Infelizmente, alguns não vivem esse espectro. A pessoa pensa e, de forma súbita, de forma abrupta, ela tira a sua própria vida. Mas, na maioria dos casos, a gente tem aí o que a gente chama de aumento do risco. Ou seja, primeira coisa vem o desejo de morte. Há uma desesperança, há uma desilusão, há uma tristeza profunda, há uma crise existencial que faz com que essa pessoa entenda uma coisa: não dá mais para viver, não quero mais ficar aqui, quero acabar com esta dor, porque, Nelânio, parece contraditório, né? Parece até paradoxal, mas quando alguém comete suicídio, não está querendo morrer de fato. Quem comete suicídio quer arrancar essa dor que há no peito, essa tristeza profunda, essa dor que dilacera a alma. E toda pessoa que está em crise, que está com algum problema, sobretudo a depressão, que corresponde a 90% dos casos de suicídio, essa pessoa vive uma ambivalência
ela tem desejo de morte e desejo de vida. Ao mesmo tempo, ela consegue aí compartilhar destes dois sentimentos. Uma hora ela quer viver, uma hora ela quer morrer. Então, ela vive aí sentimentos ambivalentes, emoções ambivalentes. Então, a primeira coisa que vem no espectro do suicídio é o desejo de morte. Depois do desejo de morte, começam as ideias, as ideações, que a princípio são leves. Depois, se o quadro de sofrimento psicoemocional persistir, essas ideações leves tornam-se severas. E aí, depois de uma ideação severa, a pessoa começa aí a criar o que nós chamamos de plano suicida. Depois vem aí a preparação e a tentativa de fato. Então, à medida que a pessoa vai sofrendo emocionalmente, à medida que a pessoa vai dando vazão a esse sentimento autodestrutivo, o risco vai aumentando. Por isso que a gente fala da prevenção ao suicídio. Então, a gente tem aqui o risco estático e o risco dinâmico. O que seria um risco estático? Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem uma depressão crônica, é alguém que já toma medicação há muito tempo, é alguém que faz consulta psiquiátrica há muito tempo, é uma pessoa que faz psicoterapia individual, em grupo, é uma pessoa que está tratando-se há muito tempo contra a depressão, e essa pessoa já teve em um outro momento um desejo suicida, uma ideação suicida. Então essa pessoa, ela está, por enquanto, em risco estático. O que é o risco dinâmico? O risco dinâmico é quando essa pessoa, ela começa agora a ter o que nós chamamos de gatilho. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Por exemplo, é como se a pessoa estivesse com um copo d'água cheio e o gatilho fosse a gota d'água, o gatilho fosse o responsável pelo transbordar desse copo. O que é isso? É quando alguém está vivendo, por exemplo, em uma situação de crise existencial, em uma situação traumática, e aí, por exemplo, ela perde o emprego, por exemplo, ela é abandonada pelo namorado ou pela namorada, por exemplo, ela perde um ente querido, e isso torna-se um gatilho. E aí o que acontece? É como se fosse a gota d'água, tá, suficiente para que esse copo transbordasse e a pessoa entrasse no que chamamos de crise suicida. Tá? No Brasil e no mundo, a gente sabe que entre jovens de 15 a 19 anos é o terceiro caso de morte. E é bom ressaltar que nessa mesma faixa etária é o segundo caso de morte entre meninas, só perde para problemas advindos de uma gravidez precoce. E no caso dos meninos, fica em terceiro lugar, perdendo apenas para acidente de trânsito e violência interpessoal. O que acontece? A gente já fala sempre aí que a cada 40 segundos uma pessoa se mata em todo mundo, e para cada pessoa que se mata, pelo menos 20 tentam. No Brasil, a cada 45 minutos. Mas para a gente o mais importante não são os dados estatísticos, não é a quantidade de pessoas que morrem, né, ou tentam suicídio. A gente aqui vai falar sobre as estratégias de enfrentamento do suicídio. O que é mais importante, né? Quais são os grupos de risco, por exemplo? Entre os sexos estão os homens. Tá? O público masculino é mais vulnerável, é mais suscetível ao suicídio. Entre os homens nós temos os jovens, mas nós não podemos nos descuidar da população idosa, né? Sobretudo aqueles que estão em asilos, aqueles que estão abandonados pela família. Eles têm esse sentimento de tristeza, de frustração, de angústia, de desamparo, de abandono, e muitos deles tentam dar cabo de sua própria vida. Portadores de transtorno psiquiátrico, principalmente depressão, que corresponde a 90% dos casos, né? Dependentes químicos, pessoas com doenças terminais, como, por exemplo, alguém que tem um mau prognóstico, alguém que o médico deu, por exemplo, 6 meses de vida, alguém que está com câncer já em estado terminal, tá? E a gente tem alguns sinais de alerta. Por exemplo, você pode identificar sinais em um coleguinha de sala, em um parente próximo, um amigo, um vizinho. Você pode, por exemplo, problemas de conduta. O pai e a mãe, ele geralmente conhece o comportamento do filho, né? Neilane, por exemplo, é uma menina mais introspectiva, né? É uma menina que fala menos, diferente de mim, que falo bastante, sou influente, sou sanguíneo, né? Sou extrovertido, sou comunicativo. Então, o que acontece? Todo mundo já me conhece, que eu tenho esse comportamento de chegar e conversar com todo mundo, estar sempre bem com a vida. Se chegar o momento de eu me isolar, tá? Chegar o momento de começar a ter insônia, não conseguir dormir bem mais,
ter dificuldade de concentração. Algumas pessoas se expressam, por exemplo, eu vou acabar com minha vida, eu vou deixar vocês em paz, não sabendo eles que quem fica sofre muito mais, que a gente chama de sobrevivente enlutado. Principalmente um pai e uma mãe, né, que perdem um filho ou uma filha por suicídio. É uma dor que provoca uma ferida que nunca se cura, nunca cicatriza. Tá? Algumas pessoas, elas se desfazem de objetos importantes, acabam até se despedindo de parentes e amigos. São alguns sinais de alerta que a gente precisa estar observando, mudanças no comportamento, alteração de humor, medo, culpa, vergonha, preocupações, irritabilidade, raiva intensa, desejo de vingança. Tudo isso é sinal de alerta para uma possível tentativa de suicídio. Outra coisa, Nelane, algumas pessoas se cobram demais. Há uma cobrança por não ter atingido certas expectativas. Eu sempre falo isso em palestras. Pais, mães, entendam, o seu filho, a sua filha, precisa fazer aquilo que tenha aptidão. Por exemplo, alguns pais querem viver os seus sonhos no filho. Por exemplo, ele não teve uma educação de qualidade, ele não conseguiu fazer medicina, direito, e ele quer projetar isso no filho. Ele quer que o filho faça aquele curso para que ele, na verdade, fique satisfeito. E às vezes o filho não tem aptidão para aquilo. Isso pode causar um sofrimento emocional muito grande, levando a pessoa a ter aí um quadro depressivo, quem sabe até a se automutilar e até mesmo chegar ao ponto de cometer o suicídio. Isolamento, a gente já falou, oscilações de humor, pessimismo, desespero, tudo isso pode levar a pessoa a ter aí uma sensação de desesperança, de desespero, de tristeza e muitas vezes de querer tirar a sua própria vida. Como prevenir, né? O que eu posso fazer para prevenir? Você que perdeu alguém, por exemplo, você que perdeu um ente querido, não publique fotos do falecido. Alguém que cometeu suicídio, não publique fotos dessa pessoa. Não compartilhe ou divulgue cartas de suicídio. Tem muita gente que faz questão de compartilhar carta, de divulgar fatos. Aí a gente chama isso de efeito Werther, né? Efeito Werther é justamente o quê? É uma reprodução de suicídio. Aconteceu isso com o livro O Sofrimento do Jovem Werther, que causou aí suicídio em massa. Então a gente acabou ficando conhecido como efeito Werther. Não informar detalhes específicos acerca do método utilizado. Ele usou o quê para se matar? Tá? Não compartilhe isso com ninguém, porque você pode estar incentivando alguém a fazer a mesma coisa. Não fornecer explicações simplistas, como, por exemplo, fulano cometeu suicídio porque se separou da esposa. Jamais comente isso, porque você poderá estar incentivando alguém a praticar a mesma coisa. Tá? Não fazer sensacionalismo sobre o caso, não usar estereótipos religiosos ou culturais, não procurar um culpado. Tem até uma pergunta em relação a isso, né? Que eu já quero responder de antemão. Não existe culpado. Muitas vezes, quando um filho ou uma filha comete suicídio, o pai e a mãe se sentem culpados. Não existe culpa nesse sentido, tá? Porque o que acontece? O suicídio, ele parte de uma introspecção, ele parte de um sentimento de desespero, de desesperança muito grande. E às vezes o problema que está levando a pessoa ao suicídio está lá no inconsciente. Talvez tenha algum problema que ele sofreu ainda na infância, esse problema ficou fixado no inconsciente, ou seja, ele não tem acesso por meio do consciente, mas ele teve uma depressão decorrente deste problema, nem ele mesmo sabe. Porque a gente utiliza-se de alguns mecanismos, conhecidos como mecanismos do ego, para quê? Para a gente camuflar, para a gente suprimir uma dor emocional. Por quê? Uma questão de sobrevivência, tá? Então, às vezes, você pergunta para alguém, você tá triste, o que está acontecendo com você? Eu estou muito triste, eu estou deprimida. Mas por quê? Eu não sei dizer a causa. Às vezes, a pessoa diz que não sabe a causa, não sabe o motivo, não sabe a origem daquela dor emocional, mas, na verdade, essa dor pode ser causada por um problema que aconteceu com ele lá na infância. Por exemplo, uma rejeição, um abandono, um abuso sexual, alguma coisa que não foi resolvida lá atrás. E aí essa pessoa agora está vivendo
justamente esse quadro depressivo em decorrência daquilo que ele viveu. Então, não há culpados, não se culpe pela morte de ninguém, tá? Não procure culpados, porque o sofrimento é muito maior, né? Já é um sofrimento perder um ente querido por suicídio, e se você ficar procurando o culpado ou se sentir culpado, você pode adoecer emocionalmente, entrar também em uma depressão e talvez querer tirar até mesmo a sua própria vida. Entenda que é um fato, quem perdeu a sua vida por suicídio já não está mais aqui para explicar os motivos, então não existe culpado. Se houver uma doença psiquiátrica, a gente está falando aqui de prevenção e não de pós-venção, tem que haver o quê? Um tratamento, tratar mesmo a doença. E a gente já falou aqui que 90% dos casos de suicídio são decorrência de vítimas de depressão. Ocorre em vítimas de depressão. Então, essa pessoa que tem uma depressão, que tem um outro problema emocional, precisa buscar ajuda especializada, precisa entender que necessita de tratamento, que necessita muitas vezes de medicamento, tá? Que necessita de psicoterapia, porque é o que eu falo sempre, eu repito aqui, Nelane, o tratamento psiquiátrico é focado mais em sinais e sintomas. Ou seja, o médico vai prescrever medicamento tal para que você possa reverter o quadro sintomatológico. Mas é necessário que a pessoa faça acompanhamento com um psicanalista, ou com um psicólogo, com um terapeuta. Ele precisa entender qual a origem, qual a causa do problema. Porque é como se eu tomasse um medicamento para febre, tá? E não tomasse um medicamento para a infecção ou a inflamação que está causando a febre. É a mesma coisa. Ou seja, curar sinais e sintomas é paliativo, tá? É uma gambiarra apenas. Eu preciso cuidar, tentar entender o problema de base. O que causou essa febre? O que causou essa dor emocional? O que levou essa pessoa a entrar em sofrimento psíquico, a entrar em quadro depressivo? Então, eu preciso tratar a doença, tratar através de acompanhamento, tá? E aí, Freud, ele descobriu aí a cura pela fala. Quando você fala, quando você expõe os seus conflitos existenciais, quando você começa a falar das suas dores emocionais, quando você começa a falar dos seus traumas, você desentulha-se, você tira de dentro de si uma carga negativa muito grande, você tira o lixo emocional que há dentro de você e você acaba se curando. Tem gente que diz, nossa, eu estava precisando conversar com alguém. Foi tão bom conversar com fulano ou com Beltrano, eu estou mais leve, eu estou me sentindo mais tranquilo, mais calmo. E, de fato, a fala, a verbalização, ela é curativa, ela é terapêutica, tá? Como que eu posso ajudar? Olha que interessante. Isso aqui eu acho que é o mais importante da nossa live. Sim. A primeira coisa, Melanie, é o autoconhecimento. Ou seja, toda pessoa que está vivendo em crise emocional, independentemente da causa, ela precisa ter um autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É conhecer o seu problema de base, é conhecer a sua dor, é conhecer os momentos que podem fazer com que ela tenha altos e baixos. Ela precisa conhecer tudo. Então, o autoconhecimento é necessário para o autocuidado e para conhecer as estratégias de enfrentamento, tá? A partir do momento que eu tenho um autoconhecimento, eu desenvolvo o autocuidado e também vou conhecer e vou saber usar as estratégias de enfrentamento. Primeira coisa, no autoconhecimento, gatilhos. Quais são os gatilhos? Ou seja, você vai perguntar para si mesmo, o que me desestabiliza? O que é que me tira do sério? O que é que me deixa irritado, estressado, ansioso? O que é que me deixa preocupado? O que é que me deixa nervoso? O que é que me deixa um coração acelerado? O que é que faz com que eu fique suando frio, desesperado? Então, o que é que me desestabiliza? O que me tira a calma e a esperança? Quais situações são desafiadoras? Ou seja, quem tem, por exemplo, uma depressão ou outro problema emocional que esteja em sofrimento aí, precisa ter um autoconhecimento. Precisa conhecer quais são os gatilhos. Porque se essa pessoa conhece os gatilhos, tá? Ela vai conhecer as armas para eles. Ou seja, o que me tira do sério? O que é que faz com que eu saia completamente da razão? O que é que me desestabiliza completamente? O que é desafiador para mim? Conhecer os gatilhos. Segunda coisa, enfrentamentos. O que eu faço para relaxar, para distrair, para me acalmar? Entendeu? Primeiro eu identifico os gatilhos. Claro, eu entendo que existem estressores
existem gatilhos que fazem com que eu venha perder a paciência, perder a calma, sair, né, da minha razão, me desestabilizar. A partir do momento que eu conheço meus gatilhos, eu preciso identificar agora quais são os fatores de proteção, ou seja, o que é que vai fazer com que eu enfrente esse gatilho. O que me distrai? Tá? O que me faz ficar relaxado? O que me acalma? Tá? É contemplar a natureza? Né? É ler um bom livro? É sair da minha casa e ir para casa de algum amigo para conversar, para dialogar, para espairecer, para colocar o papo em dia e esquecer daquele problema? Terceira coisa, contatos sociais. Com quem eu vou me distrair? Claro, a partir do momento que você conhece os gatilhos, que você conhece aquilo que te tira da razão, aquilo que deixa você instável, deixa você sem sentir os pés sem pés no chão, sem sentir o chão debaixo de você, você vai identificar o que eu vou fazer para enfrentar. O que me distrai? O que me acalma? Ah, eu tenho um contato social, eu tenho um amigo. E eu costumo falar, Leilane, porque algumas pessoas dizem que não têm amigos. Ficam no quarto preso o dia todo. Eu falo, todo ser humano tem que ter alguém, porque nenhum homem é uma ilha. Nenhum ser humano pode viver dentro de si mesmo. É no que a gente chama de autismo, né? Tem uma doença chamada autismo, mas no caso aqui não é o autismo doença. Autismo é quando o ser humano volta para dentro de si mesmo. Fica introspectivo, né? Fica pensativo, não compartilha suas dores, suas emoções com ninguém. Essa pessoa ela tem uma facilidade muito maior de adoecer emocionalmente. Então, a importância aqui dos vínculos, vínculos familiares, vínculos sociais, vínculos afetivos, protegem as pessoas contra o suicídio. Então, se eu conheço o meu gatilho, eu vou enfrentar esse gatilho através de quê? Me distraindo, me acalmando. O que é que faz com que eu me distraia? Ah, um amigo, um colega, meu pai, minha mãe, eu vou conversar com esse alguém para eu me distrair, para eu fazer com que eu venha esquecer um pouco, tirar o foco do meu problema, tá? E pensar na vida, entender que há esperança, né? E não entrar em desespero. Outra coisa, a rede de apoio. A rede de apoio é a rede pessoal e profissional. Com quem eu me cuido, tá? Então, assim, toda pessoa que tem um problema emocional, que se entende que precisa de um aconselhamento, de uma terapia, de uma psicoterapia, essa pessoa precisa ter uma rede de apoio, tá? Se ela tem uma rede de apoio pessoal, por exemplo, na família, ela tem uma base, ali ela tem uma estrutura, ela tem pessoas que estão à volta dela, que olham para ela com empatia, com solidariedade, pessoas que têm amor por ela, é uma rede de apoio aí, pessoal. E ela também precisa conhecer a rede de apoio, o quê? A outra rede de apoio, que é a rede, na verdade, profissional. Como eu falei, se você está em sofrimento, você precisa buscar alguém. E o que eu aconselho é ir ao CAPS, tá? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. No CAPS você vai ser acolhido. No CAPS você pode ser acolhido por uma psicóloga, por uma assistente social, pela enfermeira, tá? E então, assim, o acolhimento ele deve ser feito para você identificar os fatores de risco, para você identificar a doença que você tem, para você começar um tratamento aí, tá? Então, por exemplo, se você está dentro de um barco, por exemplo, e você percebe que tem alguém se afogando e você tem uma boia à sua disposição, o que você vai fazer? Jogar a boia para essa pessoa. Entendeu? Jogar a boia não significa que você vai ensinar essa pessoa a nadar. Você precisa correr contra o tempo. Você precisa correr contra o tempo. Ensinar a nadar é o processo, tá? Quando a pessoa está em crise, desespero, tentando se salvar, você joga a boia. Então, isso eu posso trazer essa metáfora para o nosso atendimento. Como que a gente tem que fazer? Se alguém que está em crise, que tem depressão crônica, essa pessoa vai fazendo um tratamento, tá? Esse tratamento, a longo prazo, eu posso chamar isso aí de aprender a nadar. Agora, quando a pessoa entra em crise e quer tirar sua própria vida, eu tenho que jogar a boia. É algo rápido. E interessante, né? Psicólogo, quem quer que seja, que for acolher, e a gente precisa deixar claro aqui, Delane, que o atendimento não ocorre apenas no consultório, não apenas no CAPS. Você pode estar com alguém no meio da rua, esse alguém pode estar desesperado, querendo se matar, querendo tirar sua própria vida. O que a gente aconselha a fazer? Se sentar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, olho no olho, mostra empatia, tem que haver validação da dor emocional, sem julgamento precipitado, tá? Sem julgar o outro,
Então, é preciso fazer o quê? Usar a empatia, a solidariedade, olhar olho no olho, para que a pessoa entenda que ela está sendo ouvida, para que a pessoa entenda que ela está sendo valorizada, que a dor dela está sendo valorizada, sem julgamento precipitado, tá? É igual, por exemplo, no consultório. No consultório, quando a pessoa chega na primeira consulta, por exemplo, e a gente vai fazer aí um vínculo, uma aliança terapêutica, nesse primeiro momento, vamos supor que é alguém que está em depressão, mas o quadro não é grave ainda, não é alguém que nunca tentou suicídio, é alguém que lida com a doença muito bem, tem gente que nem faz acompanhamento no CAPS, fica em casa apenas tomando medicamento, tranquilamente, sem problema. Então, esse tipo de pessoa, você pode fazer uma anamnese, colher a história clínica, né, saber os antecedentes familiares, se já tem alguém na família que teve depressão ou que cometeu suicídio, tudo bem. Mas se é alguém que chega desesperado, em crise suicida, o que eu faço? É alguém que chega desesperado, destinado a tirar a sua própria vida. Eu vou ficar perdendo meu tempo em colher a história da família? Não. Eu vou deixar o papel de lado, porque às vezes a gente quer ser muito burocrático e preocupado com o preenchimento do formulário, da papelada, mas eu aconselho a todo mundo. Paciente chegou em crise suicida, paciente que está dizendo assim, eu quero morrer, eu quero matar, essa pessoa está em risco dinâmico. A qualquer momento ela pode tirar a sua própria vida. O que eu vou fazer? Eu não vou perder meu tempo no papel. Eu vou perder meu tempo em colher história clínica, fazendo amnésia. O momento é olhar para essa pessoa olho no olho e deixá-la se abrir, e deixá-la falar, deixá-la contar seus problemas, suas dores. Se ela quiser chorar, ela vai esboçar todos os seus sentimentos. Por quê? Eu preciso validar a dor do outro, sem julgamento, tá? Deixar a pessoa falar mesmo dos seus problemas, e assim eu vou fazer com que haja aqui uma relação de confiança, de empatia, e eu posso muitas vezes, através do meu olho no olho, tá? Da minha solidariedade, do fato de estar prestando atenção, validando a dor dele, ele pode se sentir muito bem, né? Se sentir confortável com aquela conversa, e pode se abrir e pode até desistir do plano. Então, é isso. E outra coisa, Nelane, não existe uma fórmula estanque, quadrada, para atendimento de pessoas em crise suicida, porque cada caso é um caso. Existem as suas especificidades. Por exemplo, é alguém que tentou suicídio em decorrência de um desastre ambiental, um terremoto, um maremoto, uma inundação, uma enchente. É alguém que tentou suicídio porque estava sendo vítima de conflito armado, tá? É alguém que tentou suicídio porque o esposo ou a esposa abandonou. Então, cada caso é um caso, tá? Cada caso é específico, é singular, é ímpar, e eu preciso olhar o outro, tá? Como um todo, é o que a gente chama de visão holística, visão integral do paciente. Observar todas as demandas, tudo aquilo que ele está trazendo para mim, eu tenho que observar e tenho que entender que aquilo é importante para ele. Eu preciso valorizar a fala dele, deixar com que ele se expresse livremente, com que ele fale de suas dores, sem nenhum julgamento, tá? Sem nenhum questionamento que venha confrontá-lo. Eu preciso deixá-lo à vontade para depois eu entrar aí com a intervenção. Então, o que acontece? Se o pior acontecer, por exemplo, né? Se o pior acontecer, essa pessoa precisa ser lembrada de razões para viver, né? Você vai conversar com essa pessoa, o que te motiva a viver, o que te faz viver. Você tem uma esposa maravilhosa, você tem um filho para criar, tá? Você tem um futuro promissor, você está fazendo uma faculdade, você tem um futuro brilhante pela frente, e aí você vai perguntar e conversar com essa pessoa sobre as questões que incentivam-na a viver. O que te leva a viver? O que te dá prazer na vida? Tá certo? Então, como eu já falei, ouvir a pessoa, oferecer companhia para ir a um atendimento de saúde. Por quê? Porque em saúde mental nós não atendemos pessoas sozinhas, tem que estar com acompanhante, tá? É necessário que a pessoa esteja com acompanhante. Então, se é um filho, uma filha, é interessante que ele converse com o pai ou a mãe, ou um amigo, para que essa pessoa possa conduzi-la ao CAPS, por exemplo, para que ela possa ser ouvida. Então, geralmente, a gente ouve quem está ali acompanhando primeiro, depois ouvir a vítima, o paciente, o cliente, porque há, às vezes, uma discrepância, tá, na narrativa dos fatos. A gente precisa observar cada caso, pontuar cada questão, observar os pormenores, porque, na verdade, geralmente, algumas pessoas omitem. Quer ver uma coisa é quando alguém se corta, se automutila, ou já tentou suicídio, né?
e é algo, muitas vezes, que ele quer omitir, ele acaba não falando, né? Mas aí a mãe, o pai, o amigo já sabe, né? Já soube da história. Então, é preciso ouvir os dois. E nós temos serviços de saúde, como o CAPS e a Unidades Básicas de Saúde, que eu falei, as Unidades Básicas de Saúde, emergência SAMU, 192, UPA, pronto-socorro e hospitais, e tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que a gente tem aí, que é o 188. Então, é uma rede de apoio profissional. Entendeu, Nelane? Nós temos algumas perguntas, aquilo que eu tinha que falar já foi falado. Espero que Sim. tenha sido bem claro, bem objetivo. Na verdade, já até respondeu, mas para ficar com mais clareza para as pessoas que perguntaram, eu vou estar repetindo a pergunta. Tá certo, pode perguntar. Qual o papel da igreja no que se refere ao âmbito do suicídio? Nelane, é uma questão muito complexa, porque a igreja ela é uma instituição social também, né? Além de ser uma instituição religiosa, ela é uma instituição social, ela presta também serviço para a comunidade local, para a sociedade de um modo geral. Então, o que acontece? Algumas igrejas que têm uma estrutura maior, elas dispõem de psicólogos, de psicanalistas, às vezes os próprios pastores são formados, né? Inclusive, quando eles fazem bacharel em teologia, eles fazem psicologia pastoral. Mas algumas igrejas de menor porte, que não têm esta estrutura, eu aconselho a fazer o quê? A conversar com essa pessoa que está em sofrimento emocional e buscar uma ajuda especializada para essa pessoa. Então, você como mentor, você como líder, você como pastor, você como alguém que, né, que cuida de outras pessoas, que é líder de departamento, por exemplo, você pode aconselhar o jovem, o adolescente, né, uma senhora, um senhor, e levar essa pessoa a um serviço especializado, tá? Então, é preciso aí intervir em todas as áreas, no tratamento psiquiátrico, psicológico, e falar a importância aí da fé em Deus, né? Da oração, a importância da meditação na palavra de Deus, que a gente tem que evitar duas coisas, tá, Delane? O ócio e a ansiedade, são dois extremos, tá? Buscar o equilíbrio. Ou seja, a pessoa não pode ficar com a mente desocupada, ela precisa realmente se ocupar com alguma coisa, porque a gente tem que evitar esses dois extremos, o ócio ou a ansiedade. Então tem que haver um equilíbrio. E os cientistas, né, os especialistas na área, são unânimes de que a depressão ou qualquer outra doença psiquiátrica tem uma evolução muito melhor quando alguém tem fé em Deus. E eu falo mais uma vez, quando eu falo de fé em Deus, eu não falo de alguém que é crente, de alguém que é evangélico, eu falo de alguém que professa uma fé, de alguém que tem fé em Deus, independente de ter ido algum dia a alguma igreja, a algum templo religioso. Então, essas pessoas têm uma possibilidade muito maior de vencerem crises depressivas. Outra coisa que a gente tem que deixar claro, a depressão é, na maioria das vezes, uma doença recorrente. Tem gente que tem depressão hoje, faz tratamento, fica um tempo sem depressão, depois outro gatilho vem, essa pessoa volta a ter depressão. E tem gente que já tem depressão crônica, já tem mais de 10, 20, 30 anos com depressão e se trata. E aí a gente tem que falar que a depressão e a ansiedade são como a hipertensão arterial e também o diabetes. Se a pessoa tiver que ficar tratando a vida toda, tomando medicamento, vai tomar medicamento a vida toda, sem nenhum problema, tá? É por aí. Próximo. O que fazer se uma pessoa ameaça se suicidar? Se uma pessoa ameaça se suicidar, é o que eu falei. Conversar... Oi, sim, pode dizer. Pode falar. Tá. Eu devo me culpar se alguém muito próximo se suicida? Não. Eu já respondi essa pergunta, tá? Não há culpados. Quanto a isso, eu já falei, não há culpados, tá? Em relação à outra pergunta que você perguntou, foi se... O que fazer? O que fazer quando uma pessoa ameaça? Ameaça se suicidar. Ameaça. Depende do contexto, depende, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa, antes de praticar o ato, ela pensa muito, tá? Porque não é, na verdade, um ato fácil de você falar assim, vou fazer isso. Não é fácil. É você acabar com a sua vida de uma vez. Então, muitas pessoas ainda param, pensam, né? Eu vi uma cena muito bonita no Instagram de uma jovem estava sentada no parapeito de uma ponte para se jogar, e aí, naquela lateral da ponte para se jogar, né? E aí um motorista, ele parou o carro bem antes, foi por trás dela
e agarrou por trás e tirou daquela situação, né? Socorreu. Então, se você está ao lado de alguém que está querendo se matar, você vai ter que fazer o quê? Socorrer essa pessoa, né? Vai depender do que ela está fazendo. Se é uma corda, se ela quer se jogar, depende do que vai estar acontecendo no momento. Você tem que agir e tem que ser rápido, né? Em caso de crise é isso, você tem que agir. Agora, se é alguém que está há muito tempo em sofrimento, você conhece essa pessoa, sabe que essa pessoa não está bem há muito tempo, que o comportamento está diferente, está atípico, é alguém que antes conversava com você, brincava com você e está o tempo todo introspectivo, há uma mudança, há um embotamento afetivo, essa pessoa não se expressa mais, você não sabe se essa pessoa está bem ou está mal, então essa pessoa aí precisa de ajuda, tá? Então vai depender do contexto, vai depender se é no momento mesmo, né, no ato mesmo de a pessoa querer tirar a sua vida ou se é bem antes. Se for antecedente, é mais fácil aí entrar com estratégia de enfrentamento. Tá. Como eu devo iniciar uma conversa com alguém que percebo comportamentos que inicia a depressão? Certo. Como iniciar a conversa? Ok. Geralmente é bom que aconteça com alguém que tenha muita intimidade, né? Por exemplo, se você tem um coleguinha de sala, uma coleguinha, e você percebe aí uma mudança no comportamento, uma diferença muito grande, você percebe que essa pessoa não é mais a mesma de antes. É uma pessoa que, com o passar do tempo, ela tem mudado seu comportamento, está muito irritada, né? Tá muito agressiva, tá com um pavio muito curto, qualquer coisinha tá se estressando, gritando, fazendo uma tempestade em copo d'água com qualquer coisa. É alguém que está mudando completamente de conduta. Então você vai sentar com essa pessoa, vai conversar com essa pessoa de forma empática, vai olhar para essa pessoa olho no olho e vai perguntar assim: o que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Se abra comigo. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? É uma conversa aberta, não existe regra aqui, não existe método, entendeu? É você usar a empatia mesmo, é você se colocar no lugar do outro e dizer assim, ó, eu tô aqui, eu tô com o ombro aqui para te oferecer, meu ombro amigo, tá? E conversar mesmo com essa pessoa. O que tá faltando muito hoje, Nelang, é diálogo. Tá faltando muito. Hoje, pai não conversa mais com o filho não conversa mais com o pai, às vezes o esposo e a esposa não conversam praticamente também em casa. Então tá faltando diálogo, tá faltando essa conversa, esse toque, esse olho no olho, porque o pai, a mãe, o amigo já conhece a pessoa que é íntima pelo olhar, pelo brilho no olhar, você vai perceber se essa pessoa está bem, se essa pessoa não está muito bem. Então conversa abertamente, pergunte se há alguma coisa que você pode fazer, se quer ajuda, se precisa de ajuda, se quer que você o leve ou a leve a um psicólogo, por exemplo, para conversar. Então, ofereça aí companhia, ofereça ombro amigo, se ofereça também para ir com essa pessoa a um psicólogo, ou ao CAPS, por exemplo. E é isso, não existe um método apropriado, tá? O que existe é isso, é você aproveitar que tem intimidade com essa pessoa, se abrir com essa pessoa, mostrar para essa pessoa que você a ama, validar a dor dessa pessoa, entender que cada pessoa tem uma resposta emocional diferenciada. Por exemplo, algumas pessoas perdem um ente querido, algumas pessoas terminam o relacionamento e sofrem, mas depois elas dão uma volta por cima com muita rapidez. Outras pessoas não têm tanta resiliência e não conseguem sair do sofrimento com facilidade. Então, o que você vai fazer? Respeitar a dor do outro, respeitar a individualidade. Você pode entender o seguinte, olha, você consegue sair de uma crise emocional com facilidade, mas ele não consegue. Respeitá-lo, tá? Validar a dor dessa pessoa. E quando você faz isso, valoriza essa pessoa sem julgamento, tá? Você acaba fazendo com que essa pessoa se abra completamente, tá? E aí ela consegue ficar muito mais tranquila do que antes, com certeza. Como vencer o desejo suicida? Como vencer o desejo suicida? Como vencer? Tá. É o que a gente fala sempre. Vencer um desejo suicida vai depender da pessoa. Vai depender daquele paciente que está em sofrimento emocional. Por quê? É o que eu falo sempre. Não adianta, Nelane, não adianta você aconselhar alguém a ir ao psiquiatra, você aconselhar alguém a ir ao psicólogo, você aconselhar alguém a orar, se essa pessoa não quer se ajudar.
tá? Eu preciso querer me ajudar. Isso tem que partir de mim. Não adianta eu acreditar que tudo vai dar certo. Não existe fórmula mágica, não existe atalho. Eu preciso entender o seguinte, eu preciso de ajuda, eu preciso me esforçar para alcançar os meus objetivos. Então, para vencer o suicídio, essa pessoa precisa primeiro, o que eu te falei, ter autoconhecimento, identificar gatilhos, identificar aquilo que pode fazer com que ele venha se distrair, venha se aliviar, venha sair daquele momento de dor emocional, tá? Para que ele possa voltar aí a um convívio normal. Então, vencer isso aí, ou, se for necessário, realmente fazer um tratamento, um acompanhamento e, se possível, né, se necessário, tomar medicamento também, tá bom? E, no nosso caso, a gente fala sempre, né? Meditar na palavra de Deus, orar, né? O jejum é extremamente terapêutico, para quem não sabe. Jejum acaba com ansiedade. Tem pessoas que durante o momento de jejum ficam calmas, tranquilas, serenas. É muito bom esse contato aí, tá, com Deus. Então, tudo isso são conselhos que a gente dá. E vencer, de fato, o momento aí é você fazer o tratamento, porque é o que eu falei. Às vezes você toma um medicamento para curar os sinais e sintomas, mas você não sabe qual é a dor, o que está causando aquilo ali. O que está levando você, né, a ficar triste, a ficar angustiado, a ter diarreia, por exemplo, como no caso aí da ansiedade? O que está fazendo você ter palpitações, né, como no caso assim do pânico? O que está fazendo com que você tenha dores no corpo, como no caso da depressão? Então, porque são doenças psicossomáticas, atingem a mente e o corpo. Então, é preciso identificar a raiz do problema, né, o problema de base, e aí você vai precisar realmente de acompanhamento psicológico, psicanalítico, para você encontrar aí a resposta para o problema, para que você possa, de fato, ter aí uma vida mais tranquila, porque você se conhece, você tem um autoconhecimento, você sabe, né, o que, que pode fazer com que você desencadeie crise, você fica sabendo o que é que pode aí desencadear, tá, um sofrimento maior, pode levá-lo a ideações suicidas. Então, é tudo isso, é todo um conjunto, né, um conjunto de fatores que leva essa pessoa a vencer, na verdade, a tentativa de suicídio. Pois é, foram essas as perguntas. Certo? E Deus abençoe a todos vocês que participaram, que me apoiaram. Fabrício, que me ajudou também. Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Amém, Nelane. Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Espero que tenha atingido a sua expectativa, né? É um assunto que a gente tentou falar com muita objetividade, tá? De forma simples, concisa e objetiva, mas eu creio que deu para contribuir de alguma forma para que as pessoas possam aí conhecer, né, os fatores de risco, conhecer os sinais de alerta para ajudar alguém que está ao seu lado em sofrimento, tá? Ajude alguém, fale assim, você não está sozinho, converse, tenha empatia, tenha solidariedade e estamos juntos. Amém? Amém. Deus abençoe, Nelane. Obrigado. Amém. Deus abençoe a presença de todos vocês. Tenham uma noite abençoada. Amém.